Olá, estamos ao vivo. Vambora, mulherada. Vamos falar. Hoje temos mais pílulas semanais contra a candidíase e a gente vai falar do assunto mais perguntado, da pergunta que eu mais recebo aqui no DM, lá no meu WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Fiquem à vontade. E a gente vai esperar só um pouquinho para o pessoal entrar, para a gente começar a falar desse assunto tão questionado aqui no nosso Instagram, né? E com certeza é a pergunta que paira a cabeça de todas as mulheres que têm candidíase todos os dias, porque é uma infecção chata de tratar. E eu fico às vezes me perguntando onde foi que eu me meti. Porque não é uma infecçãozinha que você toma um remedinho e fica boa, né? Então, é por isso que é muito questionada, essa pergunta é muito presente, tanto nos sites de busca, quanto aos profissionais que trabalham com candidíase, né? Tá, afinal, como tratar? Porque a gente fica sempre em busca de um remédio, de uma coisa que vai te salvar, né? Um remédio que vai lá e vai acabar com o seu problema de vez, numa tomada ou num tratamento aí. E a gente já sabe, por conta de todas as lives que a gente já teve aqui, né, nesse período, que a candidíase de repetição não se trata com remédio. A candidíase de repetição não se trata com remédio. Então, a gente precisa ter essa consciência para a gente abrir os nossos olhos, abrir o nosso leque aí de opções de tratamento, para a gente sair desse lugar de desespero, de dor, de angústia, né? Que é o que a maioria das mulheres passam, né? Quando não conseguem se ver livre desses sintomas. Então, a gente vai falar disso aqui, tá? Tô esperando o pessoal entrar para dar mais tempo aí do Instagram entregar. Isso aqui tá igual o tigre dos 3 pratos de trigo para os 3 tigres famintos. Para dar tempo aí do Instagram entregar a live pra galera, porque eu sei que esse assunto aqui é muito pertinente para todas vocês. Hoje eu vou usar um recurso extra, que é vou tentar colocar um slide aqui para resumir o que eu vou falar sobre o tratamento, para ajudar vocês a entenderem a dimensão que é quando a gente trabalha com tratamento integrativo, quando a gente utiliza as ferramentas integrativas para tratar uma questão de saúde, tá? Então a gente começa falando do que é candidíase, né? Para muitas pessoas isso ainda é um ponto de interrogação na cabeça, né? Então a candidíase, ela é uma infecção causada por um fungo que é chamado cândida. Existem vários tipos de cândida, tá? Mas a mais comum é a cândida albicans. Então quem já fez exame no ginecologista já viu lá, né? Que às vezes vem sugestivo de Candida albicans, né? Ou encontrado Candida albicans. Mas existem vários tipos de cândida e vários tipos de fungos que causam infecções, tá? Na mulher, na parte íntima, o mais comum é a presença da Candida albicans. E aí, causando a famosa candidíase, essa infecção. E se é uma infecção, por que não basta a gente tomar um remédio e se ver livre dela? Porque a cândida, ela vive no nosso corpo habitualmente, né? Então, quando a gente vai lá, usa o medicamento e esse medicamento consegue eliminar ali o excesso de cândida, que tá ali na sua parte íntima, ou no seu intestino, ou qualquer outra área do seu corpo, né? Mucosas, a gente tem a manifestação da cândida em diversos lugares. Quando você toma um medicamento que mata esse excesso de cândida, ela pode voltar a crescer naquele lugar. Por quê? Porque o ambiente ainda está com condições favoráveis para a cândida.
Então é por isso que a gente acaba tendo uma dificuldade maior de tratar essa infecção, né? E outras questões também que a gente precisa entender, e eu preciso passar essa informação para vocês, eu tento fazer isso de uma forma mais didática possível, porque eu sei que vocês não são da área de saúde, a grande maioria. A Cândida, ela tem um poder, ela consegue mudar a sua genética para sobreviver a um lugar, né? Sobreviver num lugar. Então, ela tem esse poder de mudar. O fungo, ele tem esse poder de se mutar. É como se eles vestissem máscaras que eles começam a ficar menos reconhecíveis pelo medicamento, né? Além disso, eles se juntam com as bactérias, a Cândida se une, as bactérias se juntam e forma uma camada de proteção no seu entorno, que a gente chama de biofilme. E esse biofilme, o medicamento não quebra. O medicamento não consegue destruir e atingir a Cândida. E aí, nessa situação, a gente começa a ter crises repetidas, né? Que não saram, às vezes, quando você toma a medicação, essa infecção, ela dá uma segurada, dá uma aliviada, mas logo ela volta novamente. Então, a lógica de melhorar o ambiente em que a Cândida vive é a única que vai resolver a questão. Então, a gente precisa mudar esse ambiente intestinal, essa microbiota da parte íntima, da sua parte íntima. Para quê? Para que você tenha condições de se proteger sozinha, com os recursos que você tem, que o seu corpo tem, contra a Cândida. E quem faz isso, quem te dá esses recursos, quem dá recursos para o nosso corpo reagir, são os nutrientes. E é por isso que a nutrição, ela vem como a base desse tratamento. Ela dá o suporte para esse tratamento acontecer. Então, por mais que vocês fiquem buscando suplemento, vou procurar o chá milagroso não sei das quantas, o suplemento não sei o que lá. Eu até trouxe um aqui para mostrar para vocês, né? Esse suplemento aqui é um suplemento que se usa muito no tratamento da Cândida. Só que se você não fizer o básico, você não mudar esse ambiente intestinal, se você não nutrir o seu corpo, não vai adiantar de nada. E é justamente essa consciência que eu quero trazer aqui para vocês. Da importância do tratamento integrativo. E a nutrição, ela é apenas uma ferramenta que compõe. É a base, você precisa dela, sem ela você não consegue melhorar da candidíase sem né, os outros... sem as outras coisas que você vai usar como ferramenta. E a gente, além disso, a gente pode usar uma gama maior de ferramentas para, junto com a nutrição, conseguir tirar você desse estado de desequilíbrio, tá? Então, eu queria... a gente tem lives desde o início que eu falei das causas, das consequências. Então, quais são as causas, as camadas da cebola que fazem você chegar nesse estágio de infecção, né? Quais são os desequilíbrios que vão acontecendo no seu corpo para que você chegue nesse ponto de candidíase de repetição. Então, tudo isso a gente precisa ter de noção de quais são os desequilíbrios e ir rastreando, mapeando isso na nossa vida. E, gente, o conhecimento que salva. A gente precisa entender o que está acontecendo no nosso corpo, mesmo que vocês não sejam da área de saúde. Vocês precisam entender quais são os desequilíbrios que levaram vocês a terem uma candidíase de repetição. E a partir dessa informação, vocês conseguem rastrear, mapear os gatilhos de vocês. E quando a gente vai fazendo essas modificações na alimentação, a gente vai ajustando esses desequilíbrios. E é óbvio que com isso a gente vai utilizar as ervas medicinais através do uso de chás, a aromaterapia para melhorar nossas questões relacionadas a estresse físico, emocional e mental, para melhorar a questão da imunidade. Todas essas ferramentas fazem parte de todo o passo a passo do tratamento. E o que eu percebo que as pessoas têm mais dificuldade de entender é que cortar alimentos, conforme a gente vê orientado nos sites de busca, é apenas uma parte desse tratamento. Então, quando a gente fala, eu vou cortar o açúcar, que é o que nutre o fungo, eu vou cortar as farinhas brancas, porque nutre o fungo, eu vou cortar glúten e leite, porque são inflamatórios, porque pioram a questão intestinal.
Mas isso é só uma parte do tratamento. Isso é só um pedacinho do que você está conseguindo enxergar, porque você está focando na Cândida, você está focando em encontrar um salvador, algo que vai matar ela, que vai exterminar ela, porque você sabe que a presença dela te causa todo esse desconforto. Então é natural que vocês fiquem buscando um remédio natural, um remédio alopático ou um tratamento que vá lá e mate a Cândida de fome, né? Que destrua essa Cândida. Só que a dieta antifúngica, ela é só um pedacinho de tudo que a gente precisa fazer nesse corpo, para o seu corpo se regenerar e aprender a lidar com a Cândida e colocar a Cândida no lugar dela. E colocar tudo ali nos eixos para que a Cândida continue sendo um fungo habitual da sua flora, um fungo que já vivia na sua flora sem causar essa confusão que ele está causando agora. Entenderam? Então, ter noção desses conceitos que eu estou trazendo aqui é muito importante, gente. Vocês se apropriarem, se vocês saírem dessa live com essa sementinha plantada dentro de vocês, da importância de vocês olharem para a saúde de vocês a partir dessa infecção, eu já tô feliz pra caramba. Porque a gente continua muito, eu vejo muitas mulheres que acham que vai ter um salvador, vai ter um profissional que vai indicar um remédio que ela vai tomar, ela não vai precisar fazer mais nada e ela vai ficar curada. E isso é ilusão. E ilusão eu não vendo. Eu vendo o que eu acredito, eu trabalho com o que, de fato, eu sei que muda a vida das pessoas. E é isso que eu tô fazendo aqui toda semana. Eu quero trazer para vocês essa consciência de que mudar hábitos de vida, mudar a alimentação, mudar a forma como você encara seus problemas, como você lida com as suas angústias, com a sua emoção, é o que vai te salvar. E isso não isenta o seu papel de ser a figura principal na sua história, a que vai fazer e que vai modificar. Nós que trabalhamos com candidíase, com qualquer processo de cura, a gente só indica o caminho. Essa cura, quem vai conseguir são vocês. Esse caminho é de vocês, é individual, é um processo interno, é um processo individual. E mudar de vida, mudar hábitos, mudar comportamento é muito desafiador, mas não é impossível. Quando a gente tem um passo a passo, quando a gente tem alguém orientando, alguém mentorando a gente, alguém dizendo, olha, vem por esse caminho, porque várias mulheres fizeram esse caminho e estão aqui felizes, porque elas estão sabendo lidar com isso e entenderam tudo isso. E estão sabendo lidar com o próprio corpo, com a própria saúde, ganharam essa autonomia. Porque primeiro elas vestiram a capa da autorresponsabilidade. Cara, o que eu fiz para eu... Não é para se culpar, não é para... Isso em momento algum é para gerar culpa ou que vocês se penalizem pelas escolhas de vocês. É para gerar consciência para que vocês mudem a realidade. Para que vocês mudem a realidade da saúde de vocês. Quando a gente tem essa consciência, a gente assume, a gente reconhece o que a gente não fez, que foi tão legal para o nosso corpo, e a partir dali a gente vai promover mudanças. A gente vai promover mudanças. E a analogia da academia, ela é perfeita. Não adianta você pagar a academia se você não vai para a academia. Você vai ter o seu resultado se você não for treinar X vezes por semana, com o estímulo correto, com a orientação de um educador físico. Você vai ter resultado? Você não vai ter resultado. E a mesma coisa com a alimentação. Eu não vou dar uma fórmula pronta para vocês. Toma um chá tal, faz isso e acabou. É um conjunto de estratégias. E quando você faz um conjunto de estratégias para você equilibrar o seu corpo como um todo, você vai chegar no seu objetivo. Você vai atingir o seu objetivo. E isso pode parecer um processo muito dificultoso, muito longo, e não é. Eu digo para vocês que não é. Passa muito rápido. É por isso que eu lancei o desafio dos 21 dias. Porque 21 dias passa assim. E quando você vê, você conseguiu transformar a sua vida e a sua saúde em 21 dias. Ah, mas aí eu posso voltar a fazer tudo que eu fazia antes? Claro que não.
É um processo de ganho de consciência, é um processo de autorresponsabilidade. Tudo que você ganhou nesses 21 dias, você precisa manter. E por isso que existe todo o processo de fases, né? De vocês entenderem qual é a manutenção, como vocês fazem para manter a saúde de vocês, comendo o que vocês gostam, fazendo o que vocês gostam. É óbvio que ninguém vai ficar igual um robô, né? Comer também é um ato social, né? É um ato de contato com o nosso interior, com a nossa ancestralidade, com nutrir as nossas emoções. Tá tudo bem, tudo isso faz parte. Mas o que eu sempre bato na tecla é que vocês precisam entender que existe um equilíbrio. Deve existir um equilíbrio em tudo, né? Inclusive no que a gente come, como a gente mastiga e tudo isso, tá? Então, agora que eu falei pra caramba, né? Agora que eu defini mais ou menos, dei uma introdução do que é a candidíase, a gente vai entrar propriamente no como, né? O que fazer, né? O que eu preciso fazer para tratar essa candidíase. Peraí, gente, eu tô tentando agora colocar um slide. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu precisava muito mostrar esse slide para vocês. Ai, não tô conseguindo. Deixa pra próxima, vamos falar sem ele mesmo. Então, gente, qual é o primeiro passo pra gente tratar a candidíase, né? A gente precisa imaginar que o nosso intestino, porque ela fica ali naquela mucosa, né? Em toda a nossa parede intestinal, ela vai tomando conta ali do espaço. Primeiro, a gente precisa ter a consciência de que essa cândida que tá ali, ela precisa sair, tá? Ok, isso aí todo mundo entende, né? Por isso que a gente fica buscando remédio para eliminar a cândida dali. Então, a gente precisa, primeiro, quebrar esse biofilme, né? Destruir esse biofilme. E existem vários alimentos, suplementos que a gente combina com chás, ervas medicinais, os temperos, a gente combina e destrói esse biofilme. A gente mata o excesso desses fungos, né? A gente elimina o excesso de fungos do nosso intestino. É um segundo passo. Isso tudo é só uma parte do tratamento, que eu chamo de limpeza. Então, imaginem que o intestino de vocês é uma terra, é um monte de terra, uma área com uma terra que tá suja, cheia de micro-organismos, que não está nutrida. Ou seja, o que vai nascer nessa terra? Nada. Primeiro, para a gente poder plantar e ver algo crescer nessa terra, a gente precisa torná-la fértil primeiro. A gente precisa eliminar o excesso de ervas daninhas, a gente precisa eliminar o excesso de bactérias, de fungos, de tudo que está ali desequilibrando essa terra. Então, essa é a lógica da primeira fase do tratamento, né? Que é limpeza e desinfecção dessa terra. Através de uma dieta, aí sim a gente vai para uma dieta, uma alimentação antifúngica, né? Uma melhora aí da mucosa intestinal. Seu intestino provavelmente está absorvendo muito pouco, então não adianta nesse momento a gente te entupir de vitaminas e minerais, porque seu intestino não vai absorver. A gente precisa melhorar a sua mastigação, a sua digestão, o equilíbrio do seu estômago, do seu intestino. Então, essa primeira fase é uma fase de limpeza dessa terra, tá? Então, ali é a parte desse tratamento que vocês acham que é tudo, né? Que é, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo. Mas e o que vocês precisam colocar? O que vocês precisam incluir nessa alimentação? E aí a gente faz toda a parte de alimentação, uso das ervas medicinais, uso dos temperos e das ferramentas de gestão de estresse e emoções. E isso é tão importante quanto a alimentação. É por isso que quando me perguntam, se seguir a dieta 100% eu vou ficar boa? Depende. Você vai fazer as técnicas, as ferramentas, você vai usar isso a seu favor, né? Você vai tentar gerir melhor o seu estresse, monitorar os seus pensamentos, porque o nosso pensamento ele é capaz de levar a gente para um estado de ansiedade tamanho que vai gerar um estresse no nosso corpo e a nossa candidíase vai piorar. Você está conseguindo lidar com as suas emoções, então você está fazendo essa gestão, esse autocontrole, está olhando para dentro, olhando para as emoções que estão aí, muitas vezes, sendo abafadas por você, porque você não quer olhar para isso porque dói,
né? Então, como que você está lidando com todas essas questões? E aí a gente traz as ferramentas para ajudar vocês a olharem para essas questões, né? Então, o uso dos óleos essenciais, que trabalha toda a parte de emoções, toda a parte de estresse mental, de diminuição aí do estresse e aumento dos neurotransmissores que vão te permitir relaxar, ter um sono mais reparador. E a gente sabe que o sono é fundamental para regular e reequilibrar os nossos hormônios, ajudar o nosso corpo a eliminar o excesso de toxinas. Vocês percebem que o quão profundo é esse tratamento, que não se trata apenas de uma dieta, de um plano alimentar, é um tratamento, é um programa que visa eliminar todas as possíveis causas da sua candidíase. Só que esse trabalho investigativo é também seu. E durante esse processo você vai conhecer muito da sua vida e do que está se apresentando. Porque a gente fica tanto no modo automático que a gente não consegue nem olhar para a nossa própria vida e ver o que está ali de errado. E aí esse programa ele vai te ajudando a olhar para tudo isso. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer com relação ao meu sono? O que eu vou fazer com relação às minhas emoções? Ao meu estresse mental, ao meu cansaço físico? A minha alimentação, como eu vou organizar a minha alimentação para que meu corpo vá fazendo esse trabalho sozinho, vai se regenerando, né? Vai se recuperando e que minhas células voltem a ter tudo o que elas precisam para meu sistema imune funcionar, para o meu intestino voltar para o equilíbrio, para as bactérias boas voltarem a viver no meu intestino. Então, essa que é a proposta, né, dessa metodologia. E aí, depois que a gente passa por essa fase de limpeza, desinfecção, a gente tem que nutrir essa terra, né? E aí a gente vai para a fase 2, a gente precisa nutrir, desinfetar, né, terminar de desintoxicar ela, né? E aí a gente entra na parte da detoxificação hepática, a gente entra na parte de nutrir o corpo para o nosso sistema imune começar a responder, o nosso sistema imune começar a fazer a parte dele. Então, quais são os alimentos que melhoram a questão imunológica? Quais são os alimentos que ajudam a gente a reequilibrar os nossos hormônios femininos? Porque tem muitas mulheres que têm crise de candidíase na mesma época do mês, porque elas respondem a uma modificação hormonal que é normal, natural do nosso corpo. Nós somos cíclicas e a gente tem variações hormonais ao longo do mês. E tá tudo bem? O que não tá tudo bem é essas variações hormonais conseguirem alterar o nosso corpo a ponto da candidíase vir todo mês, voltar e encontrar uma oportunidade ali quando a gente tem uma queda hormonal, né? Então a gente faz essa modulação hormonal de forma natural também. E quando a gente ajusta os hormônios sexuais, a gente também melhora a nossa relação com o estresse mental. A gente também melhora a produção dos neurotransmissores, né? Do prazer, né? Do relaxamento, do ímpeto, né? Que é a dopamina, aquela coisa da recompensa, do fazer, né? Eu vou fazer para ter algo, e a gente começa a se motivar mais até no próprio tratamento. Então tá tudo interligado. E nessa segunda fase também a gente vai dar um aporte maior de nutrientes para a sua célula se recuperar e o seu sistema imune volte a produzir também células que vão contribuir aí para deixar a cândida lá no lugar dela, que vão combater esse crescimento aí exagerado da cândida, tá? Então, essa segunda fase, ela tem essa intenção. E aí a gente vai mudar o estímulo dos chás, mudar o estímulo dos temperos, mudar o estímulo da alimentação, porque a gente já vai ter um outro objetivo aqui. A gente já fez essa limpeza lá. A gente já fez esse ataque aí à cândida, né, mais forte. Então, por isso que nos primeiros 21 dias, a gente vê muito resultado. Porque a gente consegue fazer essa melhora muito rápida aí das funções do sistema digestivo e da quebra desse biofilme que vai fazer você eliminar essa cândida. E é normal também, nesses primeiros dias e semanas, você ter um mal-estar maior. Porque quando o fungo morre, quando ele destrói, quando a célula dele é destruída, ele libera toxina no seu corpo. Então vai dar enjoo, vai dar dor de cabeça. Aí você vai falar, nossa, tem alguma coisa errada. Não,
é fungo morrendo, a gente tem que também saber lidar com isso. E isso eu também explico muito para as meninas que são alunas do Liberte-se, né? Essa fase inicial é normal, mas são poucos dias e logo passa. Logo você vai perceber o resultado disso no seu corpo. Aí essa segunda fase, né, que é plantando as sementes. A gente vai nutrir o corpo, a gente vai começar a recuperar aí todas essas questões, esse equilíbrio aí do corpo como um todo, do intestino, do fígado, do cérebro, né, que você vai estar dando mais nutriente para ele. Quando o cérebro tem mais nutriente, ele tem mais condições de produzir neurotransmissores. E você vai ter um bem-estar, você vai ter menos sintomas relacionados à sua saúde mental. Então, não são só essas ferramentas de gestão de estresse que vão ajudar na sua saúde mental. A nutrição vem como base, porque sem nutriente você não produz neurotransmissor. Olha como a nutrição está em todas as fases, todas as ferramentas estão em todas as fases, mas ela é a base para todas as etapas acontecerem. E quando você tem isso de forma orientada, combinada de forma estratégica, né? Colocando lá quais são os alimentos, os nutrientes, os grupos alimentares que você vai priorizar em cada fase, como que você vai regenerar o seu corpo, fica muito mais fácil de você seguir esse passo a passo, né? E aí depois vem a outra fase, que é uma fase do broto à muda, que é a fase que a gente precisa agora estimular esse intestino. Né? Então você já recuperou ali na primeira fase algumas funções do seu trato digestivo, mas a modulação intestinal ela acontece nas 3 fases, ela acontece durante todo o processo porque é um processo mais demorado, e é por isso que não adianta você estar lá nos 21 dias, melhorei, nossa, tô sem sintomas, vou voltar à vida normal. Você não pode retroagir, você tem que continuar e manter e seguir todo esse passo a passo até a terceira fase. Porque nessa terceira fase a gente vai continuar trabalhando, modulando o seu intestino, modulando os seus hormônios, modulando o seu estresse, melhorando o seu sono, a qualidade do seu sono. Então, sintomas como fadiga, falta de memória, falta de atenção, tudo isso vai sendo eliminado durante todas essas etapas. Então, os sintomas que vocês vão observar melhora não são só os sintomas ali da candidíase, aquele incômodo local, aquela coceira, o corrimento. Eu sei que isso é o que mais incomoda, mas vocês vão poder observar a melhora na TPM. Quem tem enxaqueca vai observar melhor nas crises de enxaqueca, né? Quem tem questões relacionadas ao peso, eu não consigo perder peso, vai, por conta dessa desinflamação, vai observar que vai ter uma perda de peso relacionada a esse excesso de inflamação, excesso de edema que você acumulou, né, durante esse período. Então você vai começar a observar uma série de respostas do seu corpo, que é justamente a colheita, né? A sua colheita vai ser ver que você recuperou a sua saúde de forma natural, nutrindo o seu corpo. E nutrindo de todas as formas, não é só com alimento. A gente está falando de uma nutrição integrativa, uma nutrição da mente, uma nutrição das emoções, uma nutrição do seu espírito, né? Porque você, quando se conecta com você mesmo, quando você olha para dentro, você está fazendo uma conexão com o seu espírito, com a sua alma, o que quer que você acredite, independente de religião. É autoconhecimento, é conexão com você mesma. Isso também é sobre saúde espiritual. Quantas vezes na sua vida você simplesmente ignorou vários fatos, você não conseguiu estar no momento presente, tá sempre no futuro, porque essa vida louca deixa a gente no modo automático e a nossa mente simplesmente domina o corpo. Só que não é assim que deve ser, né? A gente tem que aprender a botar nossa mente no lugar dela. Ela é muito útil, mas a gente não pode se deixar dominar pela mente, porque ela leva a gente para lugares perigosos. Se a gente fica o tempo todo no futuro, ou se a gente fica o tempo todo no passado, a gente adoece. Isso é real, a gente está falando aqui de saúde mental. Então, esse processo é trabalhar todos os campos do seu corpo. A gente não é só o que a gente vê, né? A gente não é só corpo físico. Você pega as suas emoções, você consegue tocar seus pensamentos, você consegue tocar a sua alma, o seu espírito? De forma concreta, não. Mas isso deixa de existir por causa disso? Não, isso existe. Você não pode ignorar que isso existe. E aí ficar buscando um medicamento é justamente você reafirmar que só existe o corpo físico.
que só existe a Cândida, que você é só um corpo. E você não é só um corpo. O seu corpo veio aqui manifestar alguma coisa, né? Veio manifestar. O seu corpo é o veículo da sua manifestação. É fundamental a gente cuidar do nosso corpo físico. Sem ele não adianta, não tem vida espiritual, não tem vida, não tem nenhuma outra vida, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo, ele é a nossa casa, né? O nosso corpo é a nossa casa, isso é fato. Mas a gente não pode esquecer de cuidar também dos outros âmbitos que estão relacionados à nossa vida. E isso é saúde integrativa. Isso é saúde integrativa. É por isso que eu não posso ficar respondendo só pela dieta. Ah, mas se eu fizer a dieta risca, eu vou ficar curada. Talvez não, porque talvez você precise olhar para todas essas outras questões, como você está lidando com as suas emoções, como estão seus relacionamentos, né? Isso tudo faz parte de um tratamento. E isso é a melhor saída, é a forma mais eficaz de você sair de um problema de saúde como a candidíase, que destrói a sua saúde emocional, que destrói a sua autoestima, que te deixa num estado acelerado, vivendo no futuro, sempre quando eu melhorar da candidíase eu vou fazer isso, quando eu ficar curada, quando... E esse estado de viver no futuro gera um processo, né, de muita angústia. Então, é olhar para o presente, é olhar para agora e vou mudar meus hábitos, vou mudar meu comportamento para que eu tenha um resultado diferente lá na frente. Se eu continuar buscando a medicação, o suplemento, o chá, o salvador, eu vou só colocar dinheiro naquilo que não vai trazer o meu resultado. A gente precisa tentar algo diferente. Tenta algo diferente. E é essa sempre a minha orientação. Tente algo diferente para que você veja um resultado diferente. Se você está vendo o mesmo resultado há anos, é sinal de que o caminho que você está escolhendo não está sendo o mais eficaz para você. Tenta algo diferente. O que você pode fazer diferente por você? Começa hoje, melhorando a sua alimentação, colocando mais vegetais no seu prato, colocando mais frutas no seu dia a dia. Ah, mas eu vou nutrir a Cândida. Esquece a Cândida, pensa em você, pensa em nutrir você. A gente não precisa cortar frutas, cortar todas as frutas, ficar nessa loucura de neurose, porque isso também tem levado mulheres a questões com comportamento alimentar. E isso é sério, eu já atendi algumas mulheres que desenvolveram o medo, o receio de comer. E isso é muito triste. Vocês não precisam ter medo de comer. A comida vai ser aliada de vocês. É a fonte do que você precisa para nutrir o seu corpo. É a fonte de cura. As pessoas têm muito medo de falar nessa palavra, cura. E eu sei que ela tem um peso muito grande. Porque eu falo aqui, eu não prometo cura, porque são muitos âmbitos que vocês precisam trabalhar, né? Agora, a candidíase, para curar da candidíase, não tem outra saída a não ser esse caminho de transformação do seu comportamento, das suas escolhas alimentares, de como você se trata, de como você cuida de você mesma, qual é a sua relação com o autocuidado, o quanto você se ama. E esse processo de autoamor, de autocuidado, é um processo que atravessa todas nós. A mim também. Eu também estou nesse processo. E para muitos processos, a cura não vai chegar nunca, né? Esse processo interno do autoconhecimento. Agora, a candidíase é uma infecção que acomete o nosso corpo físico. Tem camadas do mental, do emocional que afeta isso? Tem. Mas a gente precisa tratar o físico junto com o mental, com o emocional. E disso não dá pra fugir. Eu vejo muitas pessoas falando: ah, mas a minha candidíase é emocional, então eu não tenho nada pra fazer. Mas é no seu emocional, mas que alterou o seu corpo físico, desequilibrou o seu corpo. Quando a gente tem uma questão emocional que afeta o nosso corpo, é por conta de estímulo de hormônios. Isso chega no físico, tá no emocional, mas ele chega no físico. A partir do momento que chega no físico, que a doença se instala, você tem que tratar o físico também. Não tem outra saída. Tem que tratar o físico. E para tratar o físico, a gente tem que nutrir o nosso corpo e ajustar todos os desequilíbrios que geram essa oportunidade para a Cândida crescer.
Mas também você não pode esquecer da sua causa raiz. Qual foi a sua causa raiz? Você identificou? Maravilha! Quanto mais coisas você identificar como causa, você anota e corre para curar isso, para melhorar isso, para ressignificar isso. Corre e faz, porque é assim que você vai ficar boa. E às vezes é uma virada de chave que a gente precisa. Mas a gente precisa também reequilibrar o físico, porque ele já entrou em desequilíbrio, e aí o seu corpo sozinho não tá conseguindo. Ele tá tentando, mas muitas vezes sozinho ele não vai conseguir. Quer dizer, na maioria das vezes, né? Ele não vai conseguir porque não tá vindo nutriente. Qual que é o combustível das suas células? O combustível do seu corpo? O combustível do seu corpo é nutriente, que vem dos alimentos, né? Então, assim, não dá pra gente focar só no antifúngico, na erva antifúngica. Tem ervas maravilhosas, a gente usa durante todo o processo. Ervas maravilhosas. Eu sou apaixonada pela fitoterapia. Eu trabalho com a fitoterapia há muitos anos, muito antes de trabalhar com saúde integrativa, né? Eu sou formada em nutrição já tem bastante tempo. Mas a gente precisa unir todos esses saberes. Quanto mais ferramentas você tem na sua mão, no seu leque de opções, maiores são as suas chances, né? E olhar também para isso é importante. Do que será que está causando a minha candidíase? Será que o que eu tenho mesmo é candidíase? Ou eu tenho candidíase mais uma infecção bacteriana? Eu tenho candidíase mais uma síndrome do intestino irritável? Eu tenho candidíase, mas eu também tenho SOP. Então aí a gente já vai pegando todas essas dicas. E é essa grande questão, você se tornar investigadora da sua própria saúde. E lá no Liberte, amanhã inclusive eu vou ter uma aula ao vivo com as meninas, que eu vou falar dos exames, como que estão o seu status nutricional, de vitamina D, de ferro, de elementos fundamentais para a gente focar e saber que eles são necessários para o sistema imune funcionar. Quais foram os exames que vocês fizeram, diagnóstico, para saber se vocês têm candidíase, se vocês têm candidíase mais uma infecção bacteriana, se vocês têm candidíase, ou se você nem tem diagnóstico ainda de candidíase. Às vezes existe confusão de diagnóstico, isso também vai impactar no seu resultado. Então a gente vai conversar sobre tudo isso. Então esse papel investigativo, é óbvio que eu como profissional vou ajudar vocês, mas é cada uma avaliando a sua própria saúde. E isso é libertador, vocês vão levar isso pro resto da vida de vocês. E eu recebo depoimentos de mulheres que trataram candidíase comigo, sei lá, 2 anos atrás, agradecendo até hoje porque conseguiram engravidar, tiveram uma gestação que elas achavam que nunca ia poder ter, porque trataram o corpo, trataram a saúde, reequilibraram a saúde. E aí você já diminui o risco de diversos outros problemas também, né? Vocês têm alguma pergunta, gente? Eu tô falando aqui horrores. E não tô deixando vocês falarem. Escrevam pra mim aí como é que tá. Se tem alguma dúvida. Hoje o papo foi profundo, né? Foi bem lá no X da questão. Mas é importante eu plantar essa semente em vocês. Sobre a importância de olhar, sim, para a alimentação, mas que existe um leque, uma gama de opções, de coisas que vão contribuir, adicionar para o tratamento de vocês. E eu tenho certeza que quando vocês conseguirem enxergar tudo isso, vai ficar tudo muito mais claro. E muitas agradecem pela candidíase ter vindo, né? Porque a partir dela foi possível enxergar um outro mundo, ter outro olhar sobre a saúde, um outro olhar para a alimentação, um outro olhar para uma série de coisas, né? O contato com a natureza, a prática de atividade física, porque tudo isso faz parte do tratamento. A gente precisa incluir todas essas coisas. Já falei um monte aqui. Enfim, esse tratamento, ele é completo, ele de fato é um tratamento que exige uma saída aí da zona de conforto, porque mudar hábitos não é simples. Primeiro a gente precisa mudar um comportamento e depois mudar um hábito, para que esse comportamento novo se torne um hábito. E é isso que
gera muito essa coisa dos 21 dias. A gente precisa, o nosso cérebro precisa de 21 dias para incorporar um novo hábito. Então, os 21 dias que eu desafiei vocês não foi à toa. É para que vocês mudem o comportamento durante os 21 dias. Isso vai gerar um esforço maior, mas depois isso meio que entra no sangue, sabe? Vai no automático. Vocês já conseguem fazer essas mudanças na alimentação de forma mais orgânica, não nem automático, porque não é legal estar no modo automático. Estado de presença, ele é fundamental para a gente reconhecer os alimentos que não estão fazendo bem, os alimentos que estão te ajudando, os alimentos que o seu corpo reage bem, que você sabe que te faz se sentir mais energizada, né? Com uma vitalidade maior. Então, a gente precisa estar também na presença para isso, para ter essa observação nessa mudança da própria saúde. E aí, eu espero que vocês isso tenha gerado vida para vocês, que vocês tenham entendido a importância não só da nutrição, mas do tratamento integrativo, para a gente desativar todos esses gatilhos, para a gente identificar e observar. Quando a gente está numa rua esburacada, a gente olha para todos os buracos para poder desviar deles. E é assim que funciona com os gatilhos. A gente, quando mapeia os gatilhos, a gente sabe quais são os nossos gatilhos, a gente começa a aprender a desviar dele, tá? E aí, para isso, a gente também precisa fortalecer o nosso corpo, para quando a gente cair num buraco, cair num gatilho, não ser o suficiente para a infecção voltar. E isso pode acontecer, sim. Não é porque você tá com candidíase agora que você vai ter candidíase o resto da sua vida. Entenda isso de uma vez por todas. Tá? Fica tranquila que se você conseguir identificar tudo isso, fazer o tratamento, melhorando a sua saúde física, reequilibrando o seu corpo, a candidíase, ela pode até ser uma predisposição sua, mas não quer dizer que ela vai estar sempre na sua vida. E isso é possível sim, tá? Eu espero que tenha gerado consciência em vocês. Me escrevam no inbox qualquer dúvida. Se alguma questão que eu coloquei aqui não ficou clara, não me fiz entender, me fala que a gente volta, a gente toca no assunto de novo, tá bom? Fiquem com Deus, até semana que vem. Beijos e tchau!